Gostaria de considerar brevemente com os irmãos sobre as falas do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Queria começar lendo o Evangelho de Lucas, capítulo 24, e os versículos 33 e 34. Diz assim a palavra de Deus: E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. No momento da crucificação, o Senhor Jesus Cristo se expressa dessa maneira. O Senhor Jesus tinha suportado a traição, o Senhor Jesus tinha suportado uma longa noite de julgamento injusto, o Senhor Jesus já tinha sido ferido diversas vezes, maltratado, com violência mesmo, e enfim chegou ao Gólgota. E a partir dali, criteriosamente, minuciosamente, cada gesto, cada palavra do Senhor Jesus estão intimamente ligadas com a nossa salvação. E isso nos ajuda a valorizar a salvação. Essa frase, essa fala do Senhor Jesus, logo no momento da crucificação, eu vou identificar como a primeira delas. E o Senhor Jesus se dirige ao Pai, a Deus, o Pai, lhe chamando assim como ele sempre o chamava: Pai. Até aquele momento. E a súplica do Senhor Jesus e a oração indicava o coração dele, o que ele veio fazer. Ele não veio para destruir, embora as pessoas merecessem a destruição, os homens. Não veio para esmagar a cana quebrada, nem apagar o pavio que fumega. Ele veio para dar vida. E essa expressão de perdão é o que ele ia tratar com o Pai, dando para o Pai a condição de perdoar eternamente um pecador arrependido. Então, esta oração do Senhor Jesus está em absoluta harmonia com o coração do Pai. O Pai o tinha enviado para isso, na mais profunda expressão de amor, e para que ele pudesse perdoar os homens dos seus pecados. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Tem muita coisa para se pensar aqui nessa fala do Senhor Jesus, inclusive não saber o que fazer. As atitudes tomadas na presença de Deus sem saber o que se faz. E nós estamos vivendo dias assim. A segunda fala do Senhor Jesus, eu vou assinalar como sendo João capítulo 19, versículo 26 e 27. Numa ordem, tentando estabelecer uma ordem cronológica do momento da crucificação até a entrega da sua vida. Então, a sua segunda fala, eu vou classificar como sendo essa de João 19, 26 e 27. E diz: Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e o discípulo a quem ele amava, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa.
Interessante que esse registro é feito para nós do que aconteceu quando o Senhor Jesus já estava crucificado, já tinha sido levantado da terra, e o Senhor Jesus vai indicar agora um detalhe em relação a Maria. Interessante também que as Escrituras não relatam o Senhor Jesus conversando com ela e chamando Maria de mãe. É bem possível, e as Escrituras fazem silêncio disso, então eu vou descalçar as minhas sandálias para entrar num território que as Escrituras não falam. Mas é bem possível que na infância, na adolescência, na juventude, e até nos anos de silêncio, nos 30 anos que o Senhor Jesus ficou em Nazaré, é bem possível que ele se dirigisse a ela dessa forma. Mas quando o Senhor Jesus se apresenta publicamente, ele ia mudar a forma de tratar, porque ela não poderia entrar no cenário daquilo que ele veio fazer. O papel dela, o importantíssimo papel dela, chegou no final. E ela não podia mais entrar num relacionamento com o Senhor Jesus como a mãe dele, embora fosse, em termos humanos. Isso não poderia publicamente ser colocado para os homens. E o Senhor Jesus mostra isso bem no começo do ministério dele, quando ele realiza o primeiro milagre relatado nas Escrituras, que ele vai transformar água em vinho. Ali o Senhor Jesus já indica: o serviço dela terminou. Pessoas procuraram ela para que ela falasse com ele, para resolver a situação. E ele vai ter que indicar que não era assim que a coisa funcionaria. E é por isso que nós insistimos com muita ênfase que Maria teve o seu papel, ela foi bem-aventurada, certamente uma mulher piedosa, que todos nós deveríamos imitar a piedade dela, a simplicidade dela, a humildade dela, o zelo dela, o amor dela, a dedicação dela, a submissão dela a Deus e tantas outras coisas que ela nos ensina. Mas para por aí. Ela não podia entrar num território que era dele, de jeito nenhum. Acabou aquilo. E o Senhor Jesus na cruz, mais uma vez, como no primeiro milagre dele, e agora no fim da sua carreira sobre essa terra, ele vai falar com ela. E vai dizer agora: eis aí o teu filho. É João. E olha para João, o discípulo que ele tanto amava, e diz: eis aí a tua mãe. E coloca, eu não sei como dizer, o fim de uma relação maternal. Porque a partir dali, e até mesmo antes dali, eu quero crer, quando ele começou o seu serviço público, Maria já não era para entrar na história mais como mãe. E quando a gente lê, por exemplo, no livro dos Atos, que no começo dessa época, nós vemos Maria com os demais, orando com os demais, reunindo-se com os demais, e ela sabia, ela precisava da salvação do Senhor Jesus Cristo. Ela precisava, como qualquer pessoa, da salvação, porque ela também era uma pecadora. Por essa razão, a sombra do Altíssimo cobriu ela, para que nada da natureza pecaminosa dela pudesse passar àquela criança que estava crescendo no ventre dela. É algo muito maravilhoso, muito profundo, extremamente profundo, e eu não vou alongar nessa parte. Mas é muito, muito sugestivo que o Senhor Jesus trata isso da cruz. Fica muito, muito claro. Maria jamais
pode ser apresentada como salvadora ou ajudando no processo da salvação. Absolutamente não. Ele olha para ela e diz: "Tá aí o teu filho." Olha para João. Também João não podia fazer nada. "Tá aí a tua mãe. Agora é comigo." E todo mundo sai dali. A terceira fala do Senhor Jesus em Lucas 23:43. E disse-lhe Jesus: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." Essa é uma das falas do Senhor Jesus que resumem de uma forma esplêndida, maravilhosa, o Evangelho. A verdadeira esperança da graça de Deus manifestada aos homens, levando pecadores ao céu. Quantas milhares de vezes os pregadores do Evangelho têm se servido desse texto para apresentar a salvação que há no Senhor Jesus Cristo. E é impressionante que na cruz, ou da cruz, o Senhor Jesus não dirige essas palavras ao sumo sacerdote, aos principais do povo, aos fariseus, à nação de Israel como um todo, mas ele vira o rosto para o lado, para um dos malfeitores que há pouco tempo tinha escarnecido dele, e ele olha para aquele malfeitor arrependido, e da cruz, o Senhor Jesus disse: "Estarás comigo hoje no paraíso." É impressionante a autoridade, o poder do Senhor Jesus Cristo, e é impressionante a graça dele, a graça manifestada, a misericórdia de Deus manifestada. O Senhor Jesus é, de fato, a expressão viva de todas estas palavras: graça, misericórdia, paz, amor, justiça. Ele traduz essas palavras em pessoa. Por isso que o Verbo se fez carne. A palavra, o que é falado, se tornou carne e osso. O Senhor Jesus é Deus manifesto em carne. E ele diz para aquele homem: "Estarás comigo no paraíso." Agora parece que o Senhor Jesus, digamos, vai se expressar de uma forma quase que, eu vou arriscar dizer, mostrando para os homens, para os líderes do povo, uma última chance. Será que tem algum tipo de bondade no coração de algum homem? Será que existe alguma coisa boa no coração de alguém? Será que tem um ser humano capaz de fazer o bem? E da cruz, o Senhor Jesus vai provar que não tem. Provar. Os principais do povo estavam ali, os líderes estavam ali, o centurião, os soldados, e o Senhor Jesus diz uma frase bem curta, bem simples: "Tenho sede. Estou com sede." Só isso. Só isso. Depois da mais intensa crueldade, da mais intensa violência, de todo mundo descarregar sobre ele o ódio, o mais profundo ódio, e sabendo que estavam crucificando um inocente. Eles sabiam disso. Eles fizeram de tudo para acusar o Senhor Jesus falsamente, falsas testemunhas, tentaram montar uma acusação, não conseguiram. Eles sabiam que precisavam calar o Senhor Jesus, porque as palavras do Senhor Jesus falavam contra eles. E estavam perdendo respeito do povo, porque eles eram hipócritas, vazios, líderes religiosos que pareciam bonitinhos por fora, mas eram podres e corruptos por dentro.
Como diz a palavra de Deus, eles eram sepulcros caiados, pintadinho de branco por fora, com florzinha por fora, mas dentro só tem corrupção. E o Senhor Jesus diz uma frase: tenho sede. Só isso. E lhe deram fel. Fel. Quando lhe deram fel, foi o atestado, a assinatura dos homens. Eu vou usar dizer aqui do sumo sacerdote, do grande líder religioso daquela época. Foi a assinatura dele. Somos maus. Terrivelmente maus. Nós não vamos dar água, não. Vai fel. Numa última expressão do ódio do ser humano ao colocar o Senhor Jesus naquela cruz. Antes de ler esses versículos, de separar esses versículos, eu estava considerando sozinho aqui, lendo outra vez Isaías 53. E nessa colocação de Isaías 53, é descrito o que o Senhor Jesus sentiu na alma dele. Na alma dele. Quando nós vamos lendo os relatos dos evangelhos sobre esse momento que antecedeu a cruz, ele disse para os discípulos no Getsemane: a minha alma está profundamente triste. Não dá para medir o que ele sentiu. Não dá para calcular. E aqui vem a resposta da raça humana. Todos nós fizemos como aqueles fizeram lá na cruz. Eles são os nossos representantes. Quando o Senhor Jesus olhou para nós, os homens, tenho sede, demos para Ele, não eles, nós todos, demos para Ele fel. Fel. Digamos que essas 4 falas do Senhor Jesus, a primeira foi dirigida ao Pai, logo que ele foi crucificado, mas essas 4 foram olhando para baixo, quero sugerir. O Senhor Jesus tratando com os homens, as coisas dos homens. Perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Mulher, eis aí teu filho, eis aí tua mãe. Hoje estarás comigo no paraíso, falando ao homem e dizendo para os homens ali abaixo: tenho sede. As 3 últimas falas do Senhor Jesus, antes da sua morte, elas são para cima. Para cima. Não tem mais nada para falar com ninguém. Não tem mais nenhuma palavra para os homens. Tudo que ele tinha que falar, já tinha falado. Eu fico pensando no peso dessa obra, no peso dessa responsabilidade que o Senhor Jesus colocou para os homens, para o mundo. E cada vez que o Evangelho é pregado, é um peso de sentença extremamente grande contra o ser humano. É por isso que o Evangelho tem que continuar sendo pregado, pregado mesmo, em toda a sua simplicidade e poder, porque é com base nesse Evangelho que o mesmo Senhor Jesus um dia vai sentenciar a humanidade ao lago de fogo, à perdição eterna. Agora o Senhor Jesus vira a sua voz para cima, não vai mais tratar com ninguém. O que ele recebeu por último dos homens foi fel. Agora ele vai tratar com o Senhor. Interessante que agora ele também vai mudar a sua fala com o Pai. Quando termina as coisas com os homens e que ele vai receber o castigo dos homens, o castigo dos pecados de todos os homens, agora ele não vai mais falar com Deus o Pai como Pai. Não podia. Não dá para explicar. Eu vou até sugerir que não é explicável. Nós chegamos até um ponto, mas ele vai se dirigir a Deus de uma maneira
completamente diferente, única. Ele nunca vai se repetir aquilo. E ele fala de um jeito, a prova que ele está falando só com Deus, que as pessoas embaixo não entenderam absolutamente nada. Não é para os homens. E ele vai dizer, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é, Deus meu, por que me desamparaste? Precisou de tradução aqui, porque não é uma coisa para pessoas. Está se dirigindo a Deus, o Pai, e vai fazer a pergunta para o Pai, sem chamá-lo de Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Um silêncio absoluto no céu. Um silêncio. Dá para nós soltarmos um pouquinho, com reverência, a nossa imaginação, o espanto dos anjos no céu, dos seres celestiais, Deus, o Pai, virando o rosto, desviando o olhar dele, totalmente só, totalmente abandonado, totalmente deixado na cruz, sem culpa, para levar a culpa dos homens. Silêncio. Agora, diante do silêncio do céu, diante do silêncio de Deus, o Pai, vem a sexta fala do Senhor Jesus. Eu quero sugerir que essa sexta frase do Senhor Jesus na cruz é uma frase para tudo e para todos. É uma frase que ecoou no céu, para Deus, o Pai, para os anjos, arcanjos, querubins, serafins. É uma frase que ecoou nas partes mais baixas da terra. É uma frase que sentenciou as hostes do mal. Foi o exato momento que a cabeça da serpente foi esmagada. Satanás perdeu. O diabo foi derrotado. Quando o Senhor Jesus bradou em alta voz, está consumado. Está consumado. Acabou. Não tem mais o que fazer. Mais nada precisa ser feito. Acabou. Triunfou do mal, triunfou de tudo, publicamente expôs as hostes infernais ao desprezo, triunfando deles na cruz. Acabou o que ele veio fazer. Está consumado. É a palavra de declaração do Senhor Jesus Cristo. Obra completa. Salvação verdadeira, eterna, que saiu pela boca do Senhor Jesus. Está consumado. Obra consumada leva o Senhor Jesus à sua sétima fala sobre a cruz. E agora ele vai de novo falar só com o Pai, tendo certeza absoluta que a entrega de si mesmo, a dádiva de si mesmo foi aceita pelo Pai. O Pai estava totalmente satisfeito com a justiça do seu Filho. O Pai se satisfez plenamente com o sangue do seu Filho derramado na cruz. O Pai, Deus, o Pai, foi propiciado na cruz do Calvário. Então, com toda liberdade e autoridade e dignidade, o Senhor Jesus se volta novamente da cruz para o seu Pai e diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Não podia terminar de outra forma. Não tinha como encerrar a crucificação de outra maneira. Sublime, totalmente aceito pelo Pai. A segurança da nossa salvação
Está bem aí. Bem aí. Quando ele vai tratar do assunto do pecado, Deus meu, e toma o nosso lugar. Quando ele consuma a obra que ele veio fazer, está consumado. Completa a salvação. Agora ele volta a dizer, Pai. Então nós somos aceitos por Deus, o Pai, como filhos, pelo sacrifício do Senhor Jesus. Obviamente que essas colocações que eu fiz podem ser alteradas, talvez alguns irmãos tenham outra sequência dessas falas, mas foi o que tinha no meu coração. Essa sequência. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mulher, eis aí teu filho, eis aí tua mãe. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Tenho sede. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Traduzido é, Deus meu, por que me desamparaste? Está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nós estamos num dia hoje que deveríamos estar lembrando dele, anunciando a morte dele, até que ele venha. É um mandamento dele. Não estamos fazendo isso. Cada igreja, cada irmão tem a sua forma de entender sobre isso. Mas eu espero que o nosso coração seja, mesmo numa circunstância assim, profundamente tocado por aquilo que foi feito por nós, o sacrifício tão alto, para que nós descansássemos na glória do céu, fôssemos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E que nossa consciência fique um pouco machucada, pelo menos. Um pouco. E nós nos sintamos, pelo menos um pouco, acovardados. Pelo menos um pouco. Seja qual for a desculpa que cada um tem. Mas que nós sintamos um certo amargo por não ter lembrado dele. E que ele tenha misericórdia de nós. E nos ajude. Que isso passe logo. Amém.